Testemunhos Seletos, volume 1, capítulo 21. O Espiritismo. Minha atenção foi dirigida a este texto, como se aplicando especialmente ao espiritismo moderno. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Colossenses 2, verso 8. Milhares, foi-me mostrado, têm se estragado mediante a filosofia da frenologia e do magnetismo animal, sendo impelidos à infidelidade. Caso a mente comece a soltar-se neste sentido, é quase certo ela perder o seu equilíbrio e ser controlada por um demônio. Vãs sutilezas enchem a mente dos pobres mortais. Pensam que há em si mesmos tal poder para realizarem grandes obras, que não sentem nenhuma necessidade de um poder superior. Seus princípios e sua fé são segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Colossenses 2, verso 8. Jesus não lhes ensinou tal filosofia. Coisa alguma dessa espécie se pode encontrar em seus ensinos. Ele não encaminhou a mente dos pobres mortais para si mesmos a um poder possuído por eles próprios. Estava sempre a dirigir-lhes o espírito para Deus, o Criador do universo, como fonte de sua força e sabedoria. Especial advertência é feita no versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Colossenses 2, 18. Os mestres do Espiritismo aproximam-se de maneira agradável e fascinante para vos iludirem, e caso lhes deis ouvidos às fábulas, sois seduzidos pelo inimigo da justiça, e perdereis por certo vossa recompensa. Uma vez que a fascinadora influência do arqui-enganador chegue a vencer-vos, estais envenenados e sua mortífera influência adultera e destrói vossa fé em Cristo como Filho de Deus, e deixais de confiar nos méritos de seu sangue. Os que são enganados por esta filosofia são iludidos quanto à sua recompensa por meio dos enganos de Satanás. Confiam nos próprios méritos, exercem voluntária humildade, estão mesmo dispostos a fazer sacrifícios e rebaixam-se e subordinam a mente à crença do supremo absurdo, recebendo as mais absurdas ideias por intermédio daqueles que acreditam ser seus queridos mortos. De tal forma lhes cegou Satanás os olhos e lhes perverteu o discernimento que não percebem o mal e seguem as instruções supondo serem de seus amados mortos, agora feitos anjos em uma esfera superior. Satanás escolheu uma ilusão que é seguramente muito fascinante, ilusão talhada para apoderar-se da simpatia dos que depositaram no sepulcro entes queridos. Anjos maus tomam a forma dessas pessoas queridas, relatam incidentes relacionados com sua vida, fazem coisas que seus amigos costumavam fazer quando vivos. Por esta maneira, enganam e levam os parentes do falecido a crer que seus queridos mortos são anjos que estão ao seu redor e com eles comunicam. Estes são por eles considerados com certa idolatria, e o que eles disserem tem sobre eles maior influência do que a palavra de Deus. Esses anjos maus que se fazem passar por amigos mortos ou rejeitam inteiramente a palavra de Deus como contos ociosos, ou se lhes convém mais aos desígnios, procuram os pontos vitais que testificam de Cristo e apontam o caminho para o céu e mudam as positivas declarações da palavra de Deus a fim de se ajustarem à sua própria natureza corrupta e arruinarem as almas. Com a devida atenção para com a palavra de Deus, todos se podem convencer, se quiserem, desta ilusão destruidora da alma. A palavra de Deus declara em termos positivos que os mortos não sabem coisa nenhuma. Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento.
Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Aventurar-se no terreno de Satanás. Iludidos mortais adoram os anjos maus, acreditando que eles são os espíritos de seus queridos mortos. A palavra de Deus declara expressamente que os mortos não têm mais parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Os espíritos dizem que os mortos sabem tudo o que se faz debaixo do sol, que eles se comunicam com seus amigos na terra, dão valiosas informações e realizam maravilhas. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Salmo 115, 17. Transformado em anjo de luz, Satanás opera com todo o engano da injustiça. Aquele que pôde tomar o Filho de Deus, feito um pouco menor do que os anjos, e colocá-lo no pináculo do templo, e levá-lo a uma elevadíssima montanha para apresentar diante dele os reinos deste mundo, é capaz de exercer seu poder sobre a família humana grandemente inferior ao Filho de Deus em força e sabedoria, mesmo depois de se haver ele revestido da natureza do homem. Nesta época degenerada, Satanás mantém controle sobre os que se afastam do direito e se arriscam em seu território. Sobre esses, ele exerce seu domínio de maneira alarmante. Foi-me chamada a atenção para estas palavras: metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Colossenses 2:18. Alguns, me foi mostrado, satisfazem sua curiosidade e metem-se com o diabo. Não têm realmente fé no espiritismo e recuariam horrorizados à ideia de serem médiuns. Aventuram-se, todavia, e colocam-se em posição em que Satanás pode exercer poder sobre eles. Estes não pretendem aprofundar-se nessa obra, mas não sabem o que estão fazendo. Estão se aventurando no terreno do diabo e tentam-no a controlá-los. Esse poderoso destruidor os considera sua legítima presa, e sobre eles exerce domínio, e isto contra a vontade deles. Quando se querem governar, não podem. Subordinam a mente a Satanás e ele não cede seus direitos, mas mantém-nos cativos. Coisa alguma pode libertar a alma enredada senão o poder de Deus, em resposta às fervorosas orações de seus fiéis seguidores. A única segurança. A única segurança agora é procurar como a tesouro escondido a verdade, tal como se acha revelada na palavra de Deus. Os assuntos do sábado, da natureza do homem e do testemunho de Jesus, eis as grandes e importantes verdades a serem compreendidas. Estas se demonstrarão qual âncora para afirmar o povo de Deus nestes tempos perigosos. A massa da humanidade, porém, despreza as verdades da palavra de Deus e prefere as fábulas. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 10 e 11. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Os mais licenciosos e corruptos são altamente lisonjeados por esses espíritos satânicos, que eles creem ser o espírito de seus queridos mortos e estão inutilmente inchados em sua compreensão carnal. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Colossenses 2:19. Eles negam aquele que ministra força ao corpo, para que todo membro vá crescendo em aumento de Deus. Vã filosofia. Os membros do corpo são regidos pela cabeça. Os espíritas põem de lado a cabeça e creem que todos os membros do corpo devem agir por si mesmos e que leis fixas os levarão a um estado progressivo de perfeição sem uma cabeça. João 15, versos 1, 2 e 4 a 6. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Cristo é a fonte de nossa força. Ele é a videira, nós as varas. Devemos receber nutrição da videira viva. Privados da força e nutrição dessa videira, somos como membros do corpo sem a cabeça e encontramo-nos justamente na posição em que Satanás nos deseja ver, a fim de poder controlar-nos segundo lhe aprouver. Ele opera com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. 2 Tessalonicenses 2, versos 10 e 11. O Espiritismo é uma mentira. Baseia-se na grande mentira original. Certamente não morrereis. Gênesis 3, verso 4. Milhares de pessoas separam-se da cabeça, e o resultado é que os membros agem sem a cabeça, Jesus, e outro lhes dirige o corpo. São controlados por Satanás. Foi-me mostrado que Satanás não pode controlar a mente a menos que ela seja submetida à sua direção. Os que se afastam do direito acham-se agora em sério risco. Separam-se de Deus e do vigilante cuidado de seus anjos, e Satanás, sempre alerta para destruir almas, começa a apresentar-lhes seus enganos. Essas pessoas estão em extremo perigo, e se elas veem isto e procuram resistir aos poderes das trevas e libertar-se dos laços do inimigo, não é coisa fácil consegui-lo. Aventuraram-se a entrar no terreno de Satanás e ele as reclama. Não hesitará em empenhar todas as suas energias e chama em seu auxílio todas as suas hostes malignas, a fim de arrebatar um único ser humano que seja, das mãos de Cristo. Os que têm tentado o diabo a tentá-los terão de fazer desesperados esforços para se libertarem de seu poder. Quando, porém, começam a trabalhar por si mesmos, então os anjos de Deus a quem eles ofenderam virão em seu socorro. Satanás e seus anjos não querem perder a presa. Contendem e batalham com os santos anjos, e renhida é a luta. Mas se os que erraram continuam a suplicar e em profunda humildade confessam seus erros, anjos magníficos em poder prevalecerão e os arrebatarão do poder dos anjos maus. Ao ser erguida a cortina e ser-me mostrada a corrupção deste século, meu coração enfermou, meu espírito quase desfaleceu dentro de mim. Vi que os habitantes da terra estavam enchendo a medida da taça da iniquidade. A ira de Deus está acesa e não mais se acalmará até que os pecadores sejam destruídos da terra. Satanás é o inimigo pessoal de Cristo. É o originador e líder de todas as espécies de rebelião no céu e na terra. Sua ira aumenta, não lhe avaliamos o poder. Caso nos fossem abertos os olhos para ver os anjos maus em operação junto dos que se sentem à vontade e se consideram seguros, não nos sentiríamos tão em segurança. Os anjos maus nos estão nos calcanhares a cada momento. Da parte dos homens ímpios, esperamos prontidão para agir segundo as sugestões do maligno. Mas quando temos o espírito desapercebido contra seus invisíveis agentes, eles ocupam um novo território e operam maravilhas e milagres à nossa vista. Estamos nós preparados para resistir-lhes pela palavra de Deus, a única arma com que podemos ser bem-sucedidos? Alguns serão tentados a aceitar essas maravilhas como sendo de Deus. Enfermos serão curados à nossa vista, milagres se efetuarão aos nossos olhos. Estamos nós apercebidos para a prova que nos aguarda quando as mentirosas maravilhas de Satanás forem mais amplamente exibidas? Não serão muitas as almas enredadas e arrebatadas? Separando-se dos positivos preceitos e mandamentos de Deus e dando ouvido às fábulas, o espírito de muitos se está preparando para receber esses milagres de mentira. Cumpre buscarmos todos armar-nos para o combate em que nos havemos de em breve empenhar. A fé na palavra de Deus, o estudo apoiado pela oração e aplicado praticamente, será nossa proteção contra o poder de Satanás, levando-nos à vitória pelo sangue de Cristo.